Fala galera do Revisão, na última aula a gente deu uma olhada em soma, multiplicação e potenciação. Então hoje a gente vai revisar tudo o que você precisa saber para aprender matemática. Vamos dar uma olhada em fatoração e produtos notáveis. Parece chato, mas tu vai ver que vai ser maneiro, confia em mim. Imagina que você quer fazer uma conta complicada como, por exemplo, 2 mais 3 ao quadrado. A matemática diz que há duas formas de fazer esse cálculo. Uma delas é somando os valores e depois elevando ao quadrado, resultando em 25, ou elevar o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, resultando também em 25. Trata-se, portanto, da regra do quadrado da soma. O quadrado da diferença, como por exemplo a menos b ao quadrado, é só mudar o sinal no termo do meio. Ambas as equações podem ser deduzidas a partir do método da distribuição, calculando a mais b vezes a mais b ou a menos b vezes a menos b. Outra fatoração muito utilizada é a diferença de quadrados, quando temos a mais b vezes a menos b. Essa multiplicação, se fizermos a distribuição dos termos, resultará no valor de a ao quadrado menos b ao quadrado. E por fim, algo que é sempre bom lembrar é que se a gente tem o mesmo elemento em todos os termos, podemos deixar esse elemento em evidência. Por exemplo, nesse caso, onde temos o valor de x em todos os termos, podemos deixá-lo em evidência. Até porque, se aplicarmos a regra da distribuição, voltaremos na mesma equação. E para que serve tudo isso? Para simplificar equações que a princípio parecem complexas. Dá uma olhada nessa questão de vestibular da FGV. No numerador podemos deixar em evidência o m, pois ele está em ambos os termos, ficando então com m vezes m mais 1. No denominador podemos deixar em evidência o 5, ficando com 5 vezes m ao quadrado mais 2m mais 1. Agora embaixo temos um quadrado perfeito. M ao quadrado mais 2m mais 1 é igual a m mais 1 ao quadrado. Portanto, ficamos com m vezes m mais 1 dividido por 5 vezes m mais 1 ao quadrado. Cortando o m mais 1, chegaremos na resposta mais simplificada, com m dividido por 5 vezes m mais 1. De forma prática, diferença de quadrados, quadrados perfeitos e deixar em evidência não vai resolver nenhum problema real da sua vida, além de você passar na prova, claro. Mas, aliado com outros conceitos, isso vai ser bem importante para a gente fazer vários outros exercícios. Agora vamos dar uma olhada no conceito de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Esse sim resolve vários problemas reais, inclusive na natureza. Vamos entender primeiro o conceito de múltiplos. Os múltiplos de 3 são 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e assim por diante. Os múltiplos de 7, por exemplo, são 7, 14, 21, 28, 35, 42 e assim por diante. Ou seja, basicamente os múltiplos de um número é a tabuada dele. E eu disse na última aula, precisa manjar de tabuada. Agora eu não sei se você notou, mas o número 3 e 7 tem um múltiplo em comum, o número 21. Não só o 21, claro, mas o 21 é o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Ah, Felipe, e onde que isso resolve o problema na natureza? Por exemplo, uma das espécies das cigarras, Magiciada septedecim, possui o ciclo de vida mais longo entre os insetos. A vida dela começa embaixo da terra e depois de 17 anos de espera, as cigarras adultas emergem do solo e voam em grande número, espalhando-se pelo campo. Depois de algumas semanas, elas acasalam, põem seus ovos e morrem. A pergunta que intrigava os biólogos era: por que o ciclo de vida da cigarra é tão longo? Outra espécie da cigarra tem um ciclo de vida de 13 anos. Veja só, ambos os ciclos de vida são números primos. Portanto, a teoria mais aceita para um ciclo de vida tão longo e de números primos é que, para evitar parasitas, as cigarras têm um ciclo de vida na qual o mínimo múltiplo comum entre o ciclo de vida dela e o ciclo de vida do parasita seja o máximo possível. Por exemplo, imagina que o parasita da cigarra tem um ciclo de vida de 9 anos e a cigarra de 22 anos. Fazendo MMC entre esses dois números, encontraremos de quanto em quanto tempo a cigarra e o parasita irão se cruzar. Para realizar esse cálculo, colocamos os dois números, um ao lado do outro, e iremos encontrar os divisores de ambos até chegarmos em 1. O primeiro é 2, que divide somente o 22. Então continuamos com o 9 e dividimos 22 por 2, chegando no valor de 11. Agora o próximo divisor é o 3, onde chegamos em 3 e 11. Novamente o 3 chegando em 1 e 11.
Por fim, dividimos por 11 e chegamos em 1 e 1. Agora é só multiplicar esses valores e o mínimo múltiplo comum entre 22 e 9 é 198. Ou seja, a cada 198 anos o parasita irá cruzar a cigarra. É claro que a cigarra não calculou o MMC para saber qual que é o melhor tempo de ciclo de vida. Para você entender como que ela chegou nesse número, dá uma olhada na nossa série de Darwin, que aí você vai entender tudo sobre evolução. Agora vamos falar de máximo divisor comum e para isso a gente vai usar um conceito de divisor. Os divisores de um número são os números que dividem ele e o resto é zero. Por exemplo, os divisores do número 8 são 1, que é o divisor universal, 2, 4 e 8. Os divisores do número 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Agora, portanto, o máximo divisor comum é o divisor que tem maior valor entre esses dois números. Nesse caso, entre 8 e 20 é o número 4. Ah, Felipe, isso tem aplicação na natureza também? Não sei, mas na construção civil eu sei que tem, dá uma olhada. Imagine uma sala retangular de medidas de 340 centímetros por 120 centímetros. Nela você precisa colocar ladrilhos de mesma dimensão e seria ideal para diminuir o custo comprar o maior ladrilho possível, mas sem precisar quebrar nenhum deles, para manter a estética. Como os ladrilhos são quadrados, para descobrir o maior ladrilho possível, basta encontrar o máximo divisor comum entre 340 e 120. Para calcular o MDC, devemos colocar um número do lado do outro e encontrando o mínimo divisor comum entre os dois. Por exemplo, no caso de 340 e 120, o menor divisor em comum é o 2. Dividindo por 2, ambos chegamos em 170 e 60. Podemos dividir novamente por 2, chegando em 85 e 30. Agora, o menor divisor é 5, chegando em 17 e 6. Por fim, como não tem nenhum número que é divisor tanto de 17 como de 6, é só multiplicarmos os divisores que encontramos que chegaremos no valor de 20. Portanto, o maior ladrilho possível de mesma dimensão será de 20 centímetros por 20 centímetros. É isso aí, galera, esse foi mais um vídeo de matemática. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida também a gente vai estar respondendo. Segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, inscreve no canal e apoia a gente no financiamento coletivo, apoia.se/canal Revisão. Isso faz muita diferença pra gente, mesmo que seja um pequeno valor. E além disso, na descrição vai estar o link do nosso podcast. Se você quiser receber mais conteúdo de revisão, acessá-lo, dá uma olhada aí. Falou!